Com futebol comigo, beleza? Meu nome é Vamos Ferreira, esse é o canal Vugo, sejam bem-vindos. Bora falar aqui ainda a respeito de Vasco e Flamengo. Vasco 0, Flamengo também 0, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro. Um empate que, de certa forma, não é bom nem para um lado e nem para o outro. Inclusive, o Caribe falou a respeito disso, né? Mas antes de mais nada, galera, se inscreve no canal aí, segue o perfil aqui, segue o canal Vugo Fute. Meu nome é Vamos Ferreira, sempre falo de futebol aqui como um todo, beleza? Você também pode fazer parte dessa família que está no começo ainda, então tá igual coração de mãe, sempre cabe mais gente, beleza? Então vamos lá para o vídeo. Bom, ontem no Maracanã, diante de pouco mais ali de 40 mil pessoas, um público, né, não tão ruim, dadas as circunstâncias, eu sei que muitas pessoas falaram que era feriado, questão de Páscoa, mas galera, vamos ser sinceros, né, os ingressos de hoje para você poder ir no estádio de futebol tá o olho da cara. Então, pô, vamos também colocar na balança. Você, por exemplo, pegar essa questão, né, pô, estamos numa questão de Semana Santa, chocolate, tem que comprar chocolate, peixe, almoço, essas coisas todas, né? Pô, vendo a situação hoje, cara, a pessoa vai colocar na balança, cara. A pessoa vai colocar na balança para poder ir. O ingresso, eu tô por fora de valor de ingresso, né? Mas não deve estar nada barato. Então, tipo assim, vi muita pessoa falando assim, mas é um horário bom, aquela coisa toda. O tempo já não estava tão legal assim, né? Por parte da torcida do Vasco também. Tem aquela questão ainda né, muitos torcedores não estavam tão confiantes assim, mas enfim, então deu ali pouco ali uns 40 mil torcedores para essa partida de ontem no Maracanã. Partida essa que terminou empatado em 0-0 para ambas equipes, né? Resultado não tão bom assim, na minha opinião. Por que não tão bom assim? Eu sei que muitas pessoas vão falar assim, vocês vascaínos estão viajando, acho que vocês foram com vitória. Não foi, cara, não foi com vitória, porque pro vascaíno ganhar ou perder ontem ia dar no mesmo. A questão da invencibilidade do nosso rival continua a mesma sobre a gente. A gente continua há mais de 2 anos, 3 anos sem ganhar. O último acho que foi pelo campeonato estadual. O campeonato brasileiro, então, vai para lá de 10 anos. Então, tipo, pra gente, cara, tanto fez, tanto faz. Mas, dadas as circunstâncias, o Vasco fez um primeiro tempo muito ok, bem legal. Teve 2 oportunidades ali de abrir o placar. Uma, o Nuno ali acabou parando na boa defesa do Rossi, embora se ele tivesse tentado deslocar o goleiro para o outro lado, acho que teria sido a melhor opção, mas ele fez uma boa finta ali para cima do zagueiro do Flamengo. A outra, o PH botou uma bomba no meio da rua, na trave. Acho que a gente também tinha que ter um pouquinho de sorte, né, cara? O Vasco também não tem um pinguinho de sorte. Às vezes, numa dessa, a bola bate, se é um time adversário, a bola bate na trave e entra. Mas, enfim, o Flamengo também com muitas oportunidades, principalmente pelo lado esquerdo com o Michael. Mas o Michael, a gente sabe que não é aquele mesmo Michael da primeira passagem do Flamengo. A gente sabe que tudo é que ele vem recebendo muitas críticas do outro lado, embora ele não tenha feito uma má partida. Ele, naquela tomada de decisão ali final, ele deixou um pouco a desejar, ele vem deixando um pouco a desejar pelo lado do rival. Então isso, de certa forma, muitas bolas pelo lado esquerdo, principalmente com o Michael, também com o Bruno Henrique, né? E assim, um primeiro tempo muito equilibrado de ambas as equipes. Os goleiros trabalharam muito na primeira etapa, o Rossi fez defesas difíceis, o Léo Jardim fez defesas difíceis, né? Uma partida, de certa forma, até não tão comprometedora assim do Felipe Coutinho, fez a partida ok. O Nuno, cara, é a melhor contratação do Vasco de momento. O Vasco, a maioria das contratações da gente não costuma dar certo, mas o Nuno Moreira, ele vem, de certa forma, representando muito bem. É um cara ali que ele é titular, a gente conta muito. A gente também tava com os poucos jogadores bons que a gente tinha não foram para a partida, que é o caso do Alisson, o Titi com problemas familiares, né? Espero que esteja tudo bem lá com o filhinho do Titi, né? Por isso que ele foi liberado, não foi para a partida. Tava também sem o Alisson, deixa eu ver mais quem. Sem um zagueiro, Lemos, né? Então, assim, o banco ontem, né, cara, era um banco totalmente... Sim, então tinha Alex Teixeira no banco, Souza, tinha um menino da base, o Zucarello, entendeu? Então, tipo, o banco, você vai mexer ali, já não é muito culpa do Carille, não tem muito o que fazer. Não tem tantas opções assim pra gente poder mexer. E quando vai pra segunda etapa, entra um outro fator do Vasco da Gama, que é o fator físico, cara. Físico, eu não sei o que acontece lá, cara. Poxa, o Pedrinho tinha que chegar no preparador físico. Cobrar ele, porque é normal, cara, é um profissional, ele tá lá, ele é um cara que presta serviço pro Vasco, ele tem que ser cobrado. Se precisa mais cobrar na boa, pô. Tem como melhorar essa questão do físico do jogador, não? Porque não pode um time de futebol não aguentar fazer 90 minutos com certa intensidade. Então, até quando o time do Vasco ele faz um bom primeiro tempo, já na segunda etapa o time cai, cara. Depois dos 10 minutos do segundo tempo, o time cai demais. E isso é ruim. Porque quando você enfrenta uma equipe, por exemplo, igual do Flamengo, que, se cansar, eles têm no banco, às vezes, jogador até melhor do que o que já está em campo, complica. É nesses jogos aí que a gente, às vezes, pode perder de 1-0, mesmo fazendo tipo um jogo equilibrado, vai perder de 1-0, vai perder de 2-0, porque o cara vai cansar.
outro time vai começar a mexer, a intensidade continua ou até aumenta do lado do adversário, e é numa dessas que a gente perde jogos assim. Se não é um Léo Jardim que salvou ontem 4, 5 defesas milagrosas, inclusive teve até o próprio rival postando, virou Neuer agora, enfim. Então o cara realmente foi o nome do jogo. Não à toa, ele foi o craque do jogo, com muito mérito. O Léo Jardim foi um paredão. Ainda bem que o time fechou o gol mais uma vez. Aí nessas ocasiões que acontecem situações como essa, que a gente não tem um banco. Aí não é questão do treinador. Por isso que eu falei, se mandar o Carille embora e não mudar todo ali em torno do Vasco, não vai adiantar de nada. Porque o elenco vai continuar sendo o mesmo. O elenco é o mesmo, né? Não vai mudar. Então não adianta só mudar o treinador. Né? Aí o problema do Vasco não é só treinador. Essa questão física me incomoda muito. O Vasco não pode jogar um tempo só bem. Não pode, por isso é errado. Então, na segunda etapa, depois ali que entrou o Pedro, entrou o Alan, entrou, deixa eu ver mais quem, acho que o... Caramba, esqueci o nome dele, e um ponto também entrou no lugar do Bruno Henrique, não sei. Esqueci o nome do jogador do Flamengo. Mas enfim, quando começa a entrar esse tipo de jogador, a qualidade vai só aumentando. E o Pedro, depois que ele entrou, virou realmente um bombardeio, porque o Flamengo passou a jogar com uma referência. Quando você passa a jogar com uma referência, essa referência é o Pedro, que é um dos melhores centroavantes do Brasil, o próprio Red falou que o Pedro é um dos melhores centroavantes do Brasil, você pode tacar mais bola para dentro da área que o cara vai aproveitar. Tanto é que só ele teve duas ali, que ele acabou parando nas boas defesas do Léo Jardim, entendeu? Então, quando o Flamengo precisa jogar com essa referência dentro ali da área, cara, aí foi um Deus nos acuda, mas a situação do nosso goleiro. Aí nessa hora não tem muito o que fazer. Entrou o Alex Teixeira, entrou o Garrec também, que, bom, não comprometeu, mas também não agregou nada, na minha opinião. Até para botar aí que o Garrec fez um golaço no treino, mas a gente, inclusive até os outros canais de Vasco que eu acompanho, né, inclusive eu acompanho muitos canais de Vasco da Gama, até um deles até falou, assim, treino é treino, jogo é jogo. E é verdade, né, cara? O cara fazer um golaço daquele no treino, bom, eu não acho ele um jogador ruim, acho que ele vai ajudar sim. Mas ontem, por exemplo, não conseguiu criar quase nada. Dito isso, galera, mais ou menos isso. Vai ser só para a gente poder trocar uma ideia mesmo. Como eu disse, eu te convido a mais uma vez a fazer parte dessa família aqui que está crescendo, que é a família FUT. Muitos conteúdos aí para sair do papel. Eu tenho muita coisa escrita aqui, mas falta tempo, né? Vida de CLT, quem quer virar influenciador youtuber, não tá fácil. Mas a gente vai indo. Vasco 0, Flamengo também 0. Vou deixar a tabela aí. Esse resultado, como o próprio Carille aqui, deixa eu só pegar aqui mais ou menos o que o Carille falou, vou botar aí na tela para vocês. Apesar das nossas dificuldades, estamos no Vasco. Então, foi um empate com sabor de empate. É isso, foi um empate com sabor de empate. Eu acho que uma coisa que vem me chamando a atenção ao longo dessas últimas entrevistas do Carille, que ficou conhecido recentemente por ser um cara que dá umas entrevistas meio que fugindo do que realmente aconteceu dentro de campo. Mas essas últimas 3 entrevistas dele, eu não sou um cara que gosta de ver entrevista, eu não sou muito ligado nisso, mas o comportamento dele mudou. Né? Por exemplo, na derrota para o Ceará, ele falou ali um pouco a respeito da derrota, quem não tinha gostado, etc., óbvio, né? E ontem ele foi realista. E eu acho que eu não sei o que está acontecendo ali, não sei se o Pedrinho vem conversando bastante com ele, porque se a gente for parar para olhar, o Carille é o perfil de técnico que hoje cabe ali na realidade do que o Pedrinho imagina para o Vasco, se é que vocês me entendem. A realidade financeira. O Pedrinho já falou que não vai fazer nenhuma loucura, o Pedrinho não vai pagar nenhum salário astronômico para jogador, e muito menos para treinador. Então, se você for olhar, quando o Pedrinho chega e diz ali no início do Campeonato Brasileiro que o Vasco tem um elenco para ficar entre os 8 primeiros do Brasileirão, ele está mais ou menos falando a respeito disso, se você for parar para entender. Que é o treinador mais ou menos do nível do Carille, que vai meio que dar um jeito de trabalhar com o que tem. Né? Se a gente for olhar, o Vasco está longe de ser o pior elenco do futebol brasileiro, mas também está longe de estar entre os melhores. Mas se tem um treinador ali que sabe trabalhar meio com o que tem, a gente vai conseguir vencer uns jogos em casa, dificultar um outro jogo ali, como foi ontem. Mas aí também entra aquela questão que quando você vai para o banco, os melhorzinhos do time tá tudo machucado, inclusive no momento saiu sentindo dores, né? Então é isso. Então eu acho que, de certa forma, o Pedrinho vem tentando contornar toda essa questão da demissão. Então ontem o Carille acabou ganhando mais uma sobrevida até o jogo de terça-feira. Jogo esse que eu acredito que o Vasco vai acabar vencendo, mesmo passando muita dificuldade contra o Lanús. Eu acho que o Vasco vai vencer. Eu acho que o Caldeirão vai estar lotado, sim, né? Então essa questão das entrevistas dele vem mudando bastante. Tá? Então ele vem sendo um pouquinho mais realista com o que a gente vem acontecendo hoje. Então ele meio que tá entrando nessa também, tipo,
a gente está no Vasco, a gente tem que entender onde a gente está, a gente tem que se comportar como tal. Então eu acho que aos pouquinhos, tá bom? Não é meu desejo que ele continue ou não, eu tô dando só a minha opinião, que ele vem ganhando uma sobrevida. E se ele ganhar do Lanús, ele vai ganhar mais uma sobrevida e assim por diante. Então vocês acreditam que será que Carille ele conseguir ajeitar essa questão do sistema defensivo do Vasco, ele continua ainda como treinador do Vasco? Porque se a gente for parar para pensar, eu já falei isso aqui outras vezes em outros vídeos, o problema do Vasco não é ofensivo, na minha humilde opinião. Ofensivamente, o Vasco consegue criar. Ah, mas é a mesma jogada assim, o Vasco consegue chegar. Entendeu? O Vasco consegue chegar. Defensivamente, que é uma catástrofe. E aí não tem muito o que falar. Aí não é, na minha opinião, não é culpa de Carille que o zagueiro tá errando. São erros ali individuais, erros técnicos individuais que não passam pela mão do treinador. Se ele tivesse outras opções, beleza, mas não tem. O que tem? Um tá machucado, o João Victor, que a gente pagou uma bala nele, não vem jogando, então isso não passa muito pela mão do Carille. Se você for ver ontem o banco, ele vai mexer. Entrou Alex Teixeira, entrou não sei quem, entrou um menino da base. Não tinha. Mano, o banco do Vasco, enquanto do outro lado estava entrando o Pedro, o Alan, entrando uma porrada de jogador, Cebolinha, não sei quem, entendeu? E isso aí, infelizmente, não passa, não é culpa do Carille, entendeu? Então, o Vasco ele tem que trabalhar com um treinador que entenda a realidade do time. Tem outras opções no mercado? Não sei, né? De repente o Dorival, mas o Dorival não vai ganhar menos que 1 milhão nunca, entendeu? Hoje. O cara tá ganhando 1 milhão parado agora, até a Copa do Mundo, entendeu? Então isso, enfim. Comentem, deixem a opinião de vocês. É mais aqui pra gente poder trocar uma ideia mesmo referente a toda a situação desse empate. Eu vou já pensar no próximo jogo. Né? Espero que no segundo turno a gente quebra esse tabu que incomoda bastante. É muito chato porque do outro lado eles sempre ficam com o mesmo... Se a gente ganha, obviamente, ontem, e vocês sabem como sou clubista aqui, cara, vocês sabem disso. Se a gente ganha ontem, ia falar, foi na cagada, até que fim, foi um título, igual essa questão do pai tá sendo muito, ele fala, foi um título. Enfim, é futebol, enfim, essas resenhas acontecem. E é isso, curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal para poder ajudar o amigo aqui, valeu!